Oi, gente, estamos aqui mais uma vez para uma entrevista muito especial e hoje nós temos a alegria de receber a irmã Keila Araújo. Ela tem mais de 20 anos de experiência formando líderes e desenvolvendo equipes. Ela tem dedicado a sua vida ao Ministério com Crianças, né, Keila? E é autora de 8 livros, já formou mais de 10 mil alunos e atua como professora em cursos de pós-graduação nessa área. Ela também é fundadora do Instituto Ministério com Crianças e do Lidere Crianças Internacional, impactando vidas não só no Brasil, mas ao redor do mundo. Keila, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui com a gente hoje. Obrigada, Micaela, pelo convite, por essa oportunidade. Estou muito feliz. Obrigada. É nós que estamos mais felizes ainda de falar sobre esse assunto tão importante, né? Que é o Ministério Infantil. E eu gostaria que tu pudesse iniciar falando um pouco sobre o que vem a ser o Ministério, o Instituto Ministério com Crianças. O Instituto Ministério com Crianças é uma formação completa para quem deseja liderar crianças, impactar, ensinar, né? Se dedicar bem a esse objetivo de conduzir crianças, né? Então, o IMC, a gente fala que é uma formação porque ele é um curso sistemático, regular, né? Com muitas aulas e está dividido em 5 níveis. Cada nível desse tem vários módulos, né? Cada nível desse tem duração mais ou menos de 6 meses. Então, a pessoa, para completar todo o IMC, ela fica 2 anos e meio com a gente. E muitos dos alunos do IMC, aqueles que se destacam, aqueles que gostam muito, se identificam, são convidados para se tornarem instrutores, né? E a gente continua nessa formação continuada e a gente chegou à conclusão de que não existe uma formação de um dia, de um mês, uma formação rápida para essa pessoa que deseja realmente liderar crianças. Então, é uma formação longa, e aí o IMC ele tem, então, trazido essa ideia de formação continuada com esses 5 níveis iniciais e mais essa continuação com as pessoas que já estão formando outros. Então, o IMC está na modalidade online, temos atendido muitas pessoas no Brasil e fora do Brasil, e tem na modalidade presencial, especificamente no Rio de Janeiro, que é onde eu estou, e em São Paulo, que é pertinho, a gente também tem presencial. Ah, que legal. Como foi que nasceu esse desejo de montar esse ministério? Na verdade, eu nasci num lar missionário, né? Meus pais já são missionários entre as crianças durante muitos anos, então eu sempre vivi nesse meio de programação para criança, vendo meus pais evangelizarem, discipularem crianças, treinando outros, né? Então, os nossos finais de semana eram viagens para o interior, para algum lugar para os meus pais darem treinamento nas igrejas, e eu fui aprendendo, fui me identificando e logo cedo, muito cedo, já fui também recebendo treinamento para treinar outros. Então, foi uma coisa muito assim, super natural na minha vida. Já foi orgânico, né? Que bênção. Bem, mas eu li que faz muito tempo já que você se dedica, como você falou, já teve até o exemplo dos pais, então vem de berço, né? Esse chamado aí. Mas que diferença tu percebe, Keila, em relação quando você iniciou, né, esse trabalho relacionado com as próprias crianças, os pais, os educadores nas igrejas, de que diferença você percebe quando você iniciou e agora? Mudou o perfil? Mudou. A resistência espiritual, a guerra espiritual é a mesma, porém se apresenta de forma diferente, sim. Hoje as pessoas elas se julgam mais informadas, né? Então todo mundo acha que sabe tudo. Então todo mundo, vamos dizer assim, né? Generalizando, as pessoas já ouviram falar de evangelização de criança, discipulado de criança. Todo mundo sabe que existe culto kids. A gente está na era da informação, então todas as igrejas, vamos generalizar, né? Tem seu canal no YouTube, tem seu Instagram. Então, uma igreja vê o que a outra está fazendo e começa também a se situar. Então, está todo mundo muito parecido, né? Os cultos kids são muito parecidos uns com os outros, por causa dessa era da informação, que até pouquíssimo tempo atrás isso não era realidade.
até um pouquinho antes da pandemia, as pessoas não viam muito o culto da outra igreja no YouTube, elas sabiam o que estava acontecendo ali na sua própria igreja. Mas hoje você pode ver o que está acontecendo em outras igrejas, em outros países, então isso impactou, é uma diferença que a gente sente, que até pouco tempo atrás quase não se falava de evangelização de crianças, culto infantil, ainda existia uma certa dúvida, será que criança precisa ser evangelizada? Criança presta culto? Será que a criança entende? Ainda era uma coisa meio assim, as pessoas ouviram falar, mas ninguém queria saber. De fato, não sei sobre esse assunto, sei lá, alguém deve saber. Então, era um nicho muito mais específico, mas realmente quem estava ali naquele nicho, quem fazia os cursos, eram pessoas super interessadas e mais humildes para receber treinamento, para receber informação. Hoje as pessoas não estão tão humildes assim, todo mundo acha que sabe tudo, porque segue alguém no Instagram e vê, porque participa de um grupo no WhatsApp onde tem troca de informação, então as pessoas acham que sabem, então confundem informação com conhecimento. E ainda hoje, 2026, ainda há muita falta de conhecimento técnico em relação ao conhecimento teológico. Melhorou, porque as pessoas falam mais desse assunto, mas é muito pífio também, as pessoas têm pouco embasamento teológico, e embasamento pedagógico, metodológico é o pior, porque não há treinamento para você poder aprender metodologia, até que você tem que sentar na cadeira e fazer treinamento, curso. E hoje, e cada vez mais, as pessoas não têm tempo, não têm atenção, então é toda a mudança que a gente está percebendo aí. Antes, um curso rápido era um curso de final de semana. As pessoas vinham na sexta-feira à noite, ficavam o dia inteiro no sábado e voltavam no domingo à tarde para a conclusão. Hoje as pessoas nem pensar, não querem, então a gente faz o nosso curso rápido, tem tempo já que é só no sábado, e agora, recentemente, as pessoas já falam se não pode ser só sábado à tarde ou só sábado de manhã, um turno só, porque elas não conseguem pensar na possibilidade de ficar o dia inteiro num treinamento. Então, essas são as mudanças que eu percebo, né? Mas, assim, apesar da difusão, porque você fala essa comparação, tem mais cultos, tem mais momentos kids nas igrejas, as pessoas olham, veem no Instagram. Então, tem muito mais difusão, pelo que eu entendi, com pouca qualidade. Exatamente. É isso, basicamente. Né? É mais gente falando do assunto, mas na prática nada mudou, não. Piorou. E como impacta isso? Porque aí, às vezes, a pessoa pensa que está fazendo, Isso. claro, mas não está fazendo como poderia e como, né, alcançaria mais as crianças, desenvolveria mais as crianças espiritualmente também. Porque eu acredito que, como você falou, essa falta de conhecimento impacta. O Senhor está sendo proclamado, sim, né? A gente vai até para Mateus, quando Jesus diz, deixa que falem, né? Melhor falar, está falando de mim, ok. Quem não ajunta, espalha. Mas, assim, como isso impacta também a qualidade, né? O crescimento espiritual dessas crianças. Aí a gente pode tentar avaliar se melhorou ou piorou. É porque tem mais gente falando sobre o assunto, mais gente participando da coisa, mas em resultado prático, na vida das crianças, piorou. Então, as pessoas pensam que estão fazendo trabalho, mas que tipo de trabalho é esse? E também relacionado à era da informação, é muita coisa visual para que os outros vejam, o interesse de tirar fotos e postar, do que realmente o interesse na alma da criança, se aquela criança entendeu alguma coisa. E na maioria das vezes a criança ela nem entendeu nada, ela não teve aprendizado nenhum que mudou a vida dela, ela apenas participou de um evento e a vida não mudou. E a infância passa rápido e a gente vê cada vez mais adolescentes com problemas muito sérios e adultos, e a gente se preocupa tanto em ajudar adultos com problemas e jovens e adolescentes, quando a gente deveria fazer um trabalho melhor na infância, mas não há visão nem interesse de fazer um trabalho sério com crianças, e não há capacitação adequada. Na verdade, as pessoas não sabem o que fazer, então elas fazem o que elas podem, e o que é feito na grande maioria das vezes é entregar um lanche, uma brincadeira. Sempre que se fala de criança, as pessoas falam do lúdico,
da ludicidade, vamos fazer uma coisa legal. E elas usam esse tipo de ferramentas que a gente deve usar, a gente tem que ter metodologia, a gente tem que ter atratividade, né? A gente precisa da atenção das crianças, mas para a gente comunicar algo, né? Aí quando vem essa parte de comunicar algo, a mensagem ela é sempre subestimada quando se trata de um público infantil. Para homens e mulheres, para jovens, para adultos também, né? Existe muito entretenimento para mulheres, muito entretenimento para jovens, muito entretenimento para, enfim, mas para criança você multiplica isso por 1000, é muito isso. É muito pula-pula, é muita brincadeira, são músicas que tem que pular e não passa disso, né? A criança não tem oportunidade ali de conhecer o evangelho verdadeiro e não há transformação de vida. Então, pensa que está sendo feito um trabalho, quando, na verdade, há um desgaste, né, há um custo até financeiro, e exageram muito, né, tem cachorro-quente, maçã do amor, algodão doce, tem bala, tem chiclete, para que isso tudo? Né? Então, as pessoas perderam a simplicidade e a profundidade, né? É muito uma coisa superficial, ao mesmo tempo exagerada, de tanta coisa, e a criança não aprendeu nada. É muito sério. Claro. Eu acredito que isso, como você falou, em várias idades na igreja, né? Eu costumo dizer que quem atrai é Cristo, né? E quem faz a pessoa permanecer também é a relação com Ele. Mas aí a gente pode usar de estratégia, mas não exagerar nessa estratégia. Como você disse, acho que a ênfase fica mais na estratégia, nessa coisa promocional do evento, do que na consistência do que está sendo passado, né? Da palavra e a preocupação com a espiritualidade de qualquer idade, mas principalmente com as crianças. Eu iniciei meu ministério com crianças e eu escutava muito nas igrejas dizendo, vai lá fazer o culto infantil para as crianças, para os pais poderem ouvirem a mensagem. Eu dizia, não é para eles ouvirem a mensagem, é para elas cultuarem, né? Então, acho que concordo com você, tem essa perspectiva na igreja, né? Mas aí a gente vai para outro ponto, que a gente ouve muito também falar dos perigos das redes sociais, a gente ouve falar muito das influências que hoje existem no mundo e que sempre existiram, né? Ao longo da história sempre houve perigos espirituais para as nossas crianças. Mas, na tua opinião, qual é o maior desafio, os maiores desafios nesse momento? Hoje a gente tem muito mais acesso, né? Então, com o advento da internet, isso aqui chegando aqui no Brasil, e você está aí na Argentina, e chegando aqui na América do Sul e tal, coisas que alguns países desenvolvidos estão muito lá à frente. O Brasil ainda tem problemas em relação à conexão, não é uma das melhores, mas aqui no Brasil todo mundo usa internet e tem celular. E então a questão de hoje, que é diferente de um passado próximo, essa questão da acessibilidade, do acesso da internet o tempo todo aí, Wi-Fi, e na palma da nossa mão, os celulares, e a variedade, né, de coisas que, quando eu era criança, era uma coisa ou outra ali, hoje tem centenas de personagens, de coisas, a gente não consegue nem acompanhar. Então, acho que a diferença da atualidade é essa, né? Parece assim, um bombardeio maior, é uma coisa assim. Uhum. Tá, e você falou dos professores, né? A gente falou sobre pessoas não procurarem tanto os treinamentos, as capacitações, mas a gente tem a família também como um pilar importante aí, né? Como é que você vê essa mudança dessa paternidade, dessa maternidade, desse impacto da família na vida das crianças hoje? E o que é que você acha dessa parceria entre família e líder de crianças na igreja? Essa parceria da família, dos pais com a igreja seria, assim, algo Sim. espetacular. Quando os pais, só pelo fato de terem se tornado pais, a visão poderia se abrir em relação à importância desse trabalho. E os pais, eles precisam da igreja. Eu, como mãe, eu sou mãe, eu preciso da igreja. Então, os pais não são responsáveis sozinhos, ao mesmo tempo que, a, quando a gente fala que os pais precisam da igreja,
A igreja tem sua responsabilidade. Os pais podem fazer o trabalho incrível que é deles, que é único, né? Ninguém pode ensinar o meu filho como eu ensinaria, como eu ensino, que é de uma maneira bem natural, informal, não planejada, o tempo todo, buscando oportunidades naturais para ensinar. E essa maneira de se ensinar foi instituída por Deus no Velho Testamento, de que esse ensino deveria ser assim, informal, não planejado. E a gente vê na Bíblia que o povo de Deus sempre teve dificuldade de obedecer essa ordem específica de Deus. O povo de Deus nunca foi especialista e obediente, principalmente a essa ordem de transmitir a verdade para a próxima geração. Sempre houve impedimentos, sempre houve muita preguiça, sempre houve muito egoísmo, que o pecado sempre existiu e atrapalha tudo. Então, essa questão do egoísmo, da preguiça, sempre atrapalhou o povo de Deus a obedecer às ordens de Deus. E uma das ordens primárias de Deus e seu povo no Velho Testamento era que os pais ensinassem seus filhos. Até hoje a gente tem dificuldades nessa área, mas no Novo Testamento Deus instituiu a igreja, e a igreja ela nasce como uma instituição poderosa, com autoridade, algo também instituído por Deus, tal qual a família. Então, a família e a igreja são duas instituições sagradas e poderosas para o mesmo fim, para o mesmo objetivo. Então, não tem quem é mais responsável, se são os pais, se é a igreja, se é a igreja, se são os pais. Eu fico vendo um empurrando para o outro, né? Os pais querem empurrar para a igreja quer devolver para os pais, quer falar, não, biblicamente são os pais que têm que ensinar. Não, biblicamente a igreja também ensina. E a igreja também, ela pode ensinar de uma maneira única, exclusiva, que os pais também não podem ensinar daquela forma. Eu, como mãe, eu não posso eu organizar uma IBF para o meu filho. É diferente. Eu não posso, eu como mãe, promover um acampamento para o meu filho. Eu, como mãe, realizar a EBD, o culto infantil. Isso é coisa da igreja. Então, quem deve ensinar as crianças? Os pais e a igreja. Os pais de maneira informal, a igreja de maneira formal. Os pais de uma maneira não planejada. A igreja pode planejar o seu ensino, qual é o dia, qual é a hora. Os pais não precisam ficar definindo qual dia, qual é a hora, é o tempo todo. Então, a gente vê uma igreja que falha na estrutura, na capacitação de líderes, de professores. Há um investimento numa liderança ou outra, mas nunca para a liderança infantil. Há um investimento financeiro para uma área ou outra, nunca para o Ministério Infantil. Eu vejo muitas líderes sem dinheiro, sem ajuda para nada, elas têm que fazer do próprio bolso, têm que recrutar, porque a igreja não vai ajudar esse ministério. Existem retiros para casais, para jovens, para homens, para mulheres. Tem muita coisa. Para criança não tem assim nada bem planejado de conteúdo relevante. Não há, né? Então, quando os pais entendem, primeiro, que isso é primordial, ele tem que lutar, desejar a salvação do seu filho, ainda na infância. Ele é papel principal, mas a igreja também, ele precisa da igreja. E aí, como que ele pode colaborar para que esses programas aconteçam através da igreja? Se voluntariando, participando. Eu não posso ir lá na igreja e jogar meu filho lá, eu quero que dê tudo certo e que seja um excelente ministério, eu fico lá sentada ou participando de outro ministério. O ideal é que os pais participassem desse ministério infantil e um pai servisse o outro, né? Porque isso é ser igreja. Eu posso ser mãe do meu filho em casa, mas eu sou igreja quando eu sirvo ao teu filho, quando eu posso amar o filho do meu irmão como eu amo o meu, e eu espero que o meu irmão ame o meu filho como se fosse filho dele, onde eu posso ensinar o filho do meu irmão como eu ensino meu filho em casa, eu ensino o filho do outro, e que eu posso contar com esse ensino do meu irmão para ensinar meu filho, para que meu filho veja que há concordância, que o que as pessoas da igreja falam é a mesma coisa que eu falo em casa. Quando a gente fizesse isso, a gente ia conseguir alcançar o nosso objetivo, que é o que Deus já tinha estabelecido lá atrás, é o que Deus sempre desejou, uma geração melhor que a outra. Família e igreja não foram instituídas em vão, não foram instituídas à toa. Mas fica muito um jogando para o outro e, no fim das contas, quem paga as contas são as crianças. E você acha que também a mesma coisa que acontece com os professores acontece com os pais? Assim, eles se comprometem menos em
em se desenvolverem nessa questão de como educar melhor os seus filhos, evangelizá-los. Tu percebe a mesma dificuldade de se envolver nesse aspecto também? Sim, falta visão e interesse de realmente estudar e ser uma bênção para as crianças. Não há. Os pais, eles amam seus filhos, mas eles não fazem o que precisa ser feito. Ninguém quer receber capacitação, sentar, treinar. Falta humildade, falta desejo, falta amor pelo Senhor, falta fé, né? A pessoa não acredita que vai dar certo, que a pessoa não tem esperança. Então, é uma degradação, assim, da espiritualidade que vai dando esse resultado que nós temos. Uhum. Esse resultado que nós temos. Não temos pessoas para trabalhar com crianças. Tudo é fruto da falta do amor, da falta da fé, falta da esperança, falta de conhecimento. Que a Bíblia já fala sobre isso tudo, né? Uhum, com certeza. Então, Keila, poderia falar um pouco sobre o teu livro, Lidere Crianças? Do que ele trata, como a pessoa pode adquirir? O livro Lidere Criança foi o primeiro livro que eu escrevi, e há pouquíssimo tempo agora ele saiu com uma nova capa, uma nova diagramação, um conteúdo mais também atualizado. Mas eu escrevi o livro em 2016, quer dizer, 10 anos depois ele saiu agora revisado, e eu julgo que esse livro, assim, ele é muito básico. Como foi o primeiro livro que eu escrevi, ele ficou mais básico no que eu penso, mas ao mesmo tempo eu coloquei tudo aqui que eu julgo de mais importante, mais urgente. Então eu desabafei aqui nesse livro, tudo isso que a gente está falando aqui. Lidere crianças, assim, esse verbo liderar no imperativo, como um convite mesmo para os cristãos, para a igreja, exercer influência sobre as crianças, exercer influência positiva, intencional, porque influência todos nós exercemos, né? A geração atual exerce influência sobre a nova geração, quer queiramos ou não, eles olham para a gente, e nós somos responsáveis pela geração que virá. Deus vai pedir contas da gente, né? Quem é pai, quem é mãe, quem é igreja. E o livro vai trabalhando isso, o livro vem trazendo o que a Bíblia diz sobre as crianças, porque o nosso conhecimento sobre isso também é muito... Ninguém fala sobre isso nas igrejas, não tem estudo muito sobre isso, então vem falando aqui, né, quantas vezes a criança é mencionada na Bíblia, que ela está do Gênesis ao Apocalipse, Deus mostrando um plano, por que as crianças existem, qual o nosso papel, né, com as crianças do nosso meio. O Brasil é um país cheíssimo de criança, é muita criança nesse país. Não tem como um brasileiro não falar sobre criança, não conhecer nenhuma criança. Todo brasileiro tem criança na família, na rua onde mora, no condomínio. Aqui é um país muito cheio de criança e com uma liberdade assim, incrível para a pregação do evangelho, portas abertas aqui no Brasil para a pregação do evangelho. Não sei como é a realidade na Argentina, na cidade que você está, mas penso que não é muito diferente, é um pouquinho diferente, mas não muito. As oportunidades sempre existem, né? E o livro convida, então, a gente a olhar essa realidade, essa oportunidade. Inclusive porque a infância passa muito rápido e a gente perde uma geração num piscar de olhos. Uhum. E hoje está mais curta, parece, né? A adolescência está começando Tá de cedo. Era até 14, 15, 12, agora é 11, realmente. A gente vê criança de 9 anos e a gente diz, tu não é um adolescente mirim, não? Para você ver que é estratégia de Satanás encurtar a claro. infância também, Uhum. adultização precoce, tudo isso, né? Justamente. A gente tem aqui a Ágata, que ela recebe atendimento. Todo mundo que quer falar, quer alguma coisa, fala com a Ágata. E aí o DDD nosso aqui é 21, que a gente está no Rio de Janeiro. O Brasil é mais 55, né? Mais 55. Mais 55, 21, porque eu estou no Rio de Janeiro. 97704-6955 é um WhatsApp para falar com a Ágata, mas a gente tem site, liderecrianças.com.br. Liderecriancas, né, .com.br. Tem site lá, aí a gente tem a nossa plataforma de cursos online, que é cursos.liderecrianças.com.br. Nossa, tem mais de 20 cursos lá, assim, cursos rápidos, cursos mais formativos, como contar histórias da Bíblia para criança, com aplicação prática, como evangelizar crianças. Isso era urgente todos os pais fazerem um curso como esse.
Eu tenho um curso lá rápido sobre comunicação eficiente, como que a gente pode falar melhor, um curso rápido sobre como prender a atenção das crianças. Então, graças a Deus, é uma coisa nova, mas a gente conseguiu colocar esses cursos todos online na plataforma, para que as pessoas possam lá, aos poucos, irem se capacitando para servir melhor a nova geração. E o livro também pode adquirir no site do Instituto? No site tem lá o clique, a pessoa clica, ela vai para a nossa livraria e tem todos os outros livros meus lá e outros materiais incríveis para trabalhar com crianças. História para as crianças, né? O livro O Segredo da Melancia está lá, O Sonho do Rei, para contar história para criança, tem muita coisa lá. Ah, tá. Então, depois vai estar aqui na descrição o número do telefone da Agatha, os sites também, para você que está nos assistindo aí poder entrar em contato. Com certeza, eu já entrei no site, é maravilhoso. Tem muita, você se perde ali de muita coisa que você, é maravilhosa que você pode desfrutar. E com certeza o Senhor vai abençoar você. Temos que orar mesmo, né? Só para a gente terminar, quando eu comecei esse projeto aqui, já faz 12 anos que eu moro na Argentina, então no Brasil eu desenvolvia trabalhos também com capacitação, de liderança, e quando eu resolvi retomar para o Brasil, eu fui atrás de ver, né, como é que as coisas estavam, e eu me surpreendi com isso que você falou, né, uma dificuldade maior de alcançar as pessoas para treinamento, para capacitação, e literatura e tudo, então você estava falando, eu disse, realmente é a realidade que eu me deparei quando eu resolvi retomar, mesmo de forma online, com outras educadoras. Então, eu oro pelo teu ministério, foi um prazer te conhecer virtualmente, mas meio pessoalmente, né? Quando eu vi o teu livro, eu achei, assim, uma bênção, e aí eu disse, eu gostaria muito de falar com ela. Entrei no teu Instagram e disse, gostaria muito de falar com ela sobre isso, porque eu sei da importância da gente divulgar esses ministérios mais estruturados, que realmente promovem a educação e formam líderes e formam pais também para essa missão tão importante que é falar de Cristo para as crianças, né? E que isso sempre foi a luta de quem trabalha com criança, falta de investimento, falta de apoio, falta de reconhecimento, e como você falou, é um ardil do inimigo, né, que cega o entendimento para algo tão importante. Então, conta com as nossas orações, Keila, e eu quero agradecer imensamente, porque eu sei que o teu tempo é corrido, por você, mais uma vez, ter aceito o nosso convite. Olha, eu que agradeço muito e louvo a Deus, né, pela sua vida, por saber que você está aí, com toda essa missão, centro de missão, com a visão, com os valores bem estabelecidos, e Deus conta conosco, né? É Deus quem abre a visão, é Deus quem chama, é Deus quem capacita, é Deus que abre as portas. Sozinhos nós não podemos fazer nada, somos dependentes dele, mas existe também um inimigo, a gente está numa guerra espiritual, existe um inimigo que é astuto, que não descansa também, e ele também cega a visão, ele atrapalha, ele está ao derredor procurando, e ele tem cegado nossos irmãos. Então, eu vejo pessoas tão inteligentes e falam sobre tudo, mas não falam sobre as crianças, não tem uma estratégia, não tem um coração. Então, nós precisamos, a gente não é cego, a gente vê tudo isso, a gente percebe, mas o nosso papel é agir, né? E orar e agir. A gente ora e a gente age, a gente faz aquilo que a gente pode fazer, e Deus tem nos dado muito, né? Deus nos dá todas as condições para a gente ser uma bênção entre as crianças. Então, tem pessoas também que se desprezam muito, se subestimam muito, dizendo que não tem condições de trabalhar com criança, que não tem capacidade, que não tem paciência. Nós somos inadequados mesmo. Se fôssemos olhar para nós mesmos, a gente não faz nada. Mas Deus pode alcançar crianças, e Deus tem nos dado tanto, né? E a gente pode fazer com aquilo que Deus tem nos dado, e aos poucos Deus vai nos desenvolvendo, vai nos habilitando, a gente vai melhorando, né? Então, eu creio que a gente tem muito para melhorar, e uma grande oportunidade é o trabalho entre as crianças, para a gente desenvolver mesmo habilidades que a gente não tem, a paciência que a gente não tem, o amor que a gente não tem. A gente não sabe ensinar, mas aí a gente aprende. A gente não sabe tudo da Bíblia, mas a gente vai lá, estuda e vai aprendendo a cada dia. E é isso que eu penso que Deus quer ver, né? Um povo engajado, melhorando a cada dia.
Muito obrigada, viu? Foi ótimo. Tá? Foi ótimo te conhecer, e a todos vocês, com certeza foi de grande bênção, e que o Senhor abençoe o ministério de vocês.